Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar todos os domingos para todos os estados do Brasil, analisando o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, acadêmico, cultural, no Brasil através dos detentores do poder. E nós sempre trazemos as mais variadas áreas do conhecimento, do exercício, da política e da cultura no Brasil para discutir a atualidade brasileira. Trago hoje para conversar um dos meus mais queridos amigos. Nós estudamos juntos no pós-graduação da Universidade de São Paulo, em fins da década de 60, começo da década de 70. Temos inúmeros livros publicados juntos. Juntos trabalhamos nos primeiros cursos do Centro de Extensão Universitária e essa amizade, essa convivência e principalmente essa convergência de ideias que sempre tivemos fez com que os nossos caminhos continuassem até hoje, em pleno exercício profissional, na vida acadêmica e, fundamentalmente, pela linha do nosso pensamento, lutando para ver se teremos um dia um sistema tributário justo, uma verdadeira democracia no Brasil, sem poderes policialescos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse momento em que ninguém se sente seguro, em que muitas investigações se fazem sem que se saiba quem está sendo investigado, sem fato concreto, que permite que poderes que não são poderes, que se consideram poderes, porque na Constituição o Ministério Público é apenas uma função essencial, importantíssima, mas apenas uma função essencial de administração da justiça, como é a advocacia. E a advocacia está no mesmo nível do Ministério Público, pretendendo interferir em decisões legislativas, executivas, o próprio Supremo. Também um ativismo, apesar da qualidade excepcional de seus ministros, tenho uma admiração por todos eles. Nós vamos discutir isso. Meu querido Hamilton Dias de Souza, meu caro, fraterno amigo de tantos anos, eu gostaria que você expusesse a sua posição sobre esse trailer que eu acabo de apresentar na introdução. Em primeiro lugar, Ives, um prazer enorme estar aqui junto com você. Muito obrigado pelas palavras. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você de muito tempo. E a recíproca é verdadeira. E admiração. Eu me assusto muito hoje em dia com o que está acontecendo. Eu acho que nós estamos vivendo um estado perigoso, um estado de exceção. Você apontou outro dia no jornal, que foi na quinta-feira passada, você apontou a questão do denuncismo. Você, de alguma forma, demonstrou uma preocupação até que ponto isso estava afetando um Estado democrático de direito. E isso me remeteu a uma ideia. Será que nós estaríamos hoje com uma classe de justiceiros? Você falou em ditadura dos inimputáveis. Gostei da sua expressão. Eu diria, não dos esses inimputáveis, eles creem que estão fazendo a coisa certa. E aqui eu quero fazer um parênteses. Todos nós estamos perfeitamente de acordo que nós temos que combater a corrupção e combater por todos os meios lícitos. O que eu não acho é que os fins justifiquem os meios. E nós temos hoje muita gente, e até gente culta, entendendo que determinadas investigações que são feitas à margem da lei, são feitas ao arrepio da lei, entretanto falam, elas resultam, elas produzem um resultado bom. E alguns até dizem, sem isso não haveria o resultado. Eu, ao contrário, acho um perigo. No momento em que há uma microfissura no regime democrático, uma microfissura no regime das liberdades, todos nós passamos a correr um grande perigo. Eu me refiro, sobretudo, ao que tem acontecido na Receita Federal. A Receita Federal tem feito, o episódio do Gilmar Mendes foi emblemático, ela tem feito investigações. Essas investigações, elas não têm nenhuma ligação com o inquérito policial, muitas das vezes. Não há observância do devido processo legal. O investigado não sabe que está sendo investigado e é uma investigação para efeitos penais.
O problema é que a Constituição, o artigo 144 da Constituição, em seu parágrafo 1º, inciso 4º, é expresso ao dizer que a atividade de polícia judiciária é exclusiva da Polícia Federal. De delegado de polícia, de carreira. Sim, exclusiva da Polícia Federal. E, portanto, é impossível que algum outro órgão, que não a Polícia Federal, faça as vezes da Polícia Federal. E mais, não desconheço que o Supremo, em determinadas circunstâncias, permitiu que o Ministério Público também pudesse fazer investigações. Mas essas investigações são subsidiárias. E note, alguém diria, a Receita está trabalhando porque o Ministério Público, de alguma forma, a instou a tanto. Não pode. O Ministério Público não pode delegar essa função à Receita Federal, porque a Receita Federal, na verdade, só pode fazer o que a lei permite. Fazendo o que a lei não permite, há desvio de finalidade. Agora, Hamilton, eu tenho defendido, dei pareceres a uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Eu dei parecer para a DPF, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, na qual, pouco antes da rejeição da emenda 37, foi aprovada uma lei que diria que é a função exclusiva do delegado, cumprindo o que está no 144, parágrafo 4º, que diz que a função é exclusiva dos delegados de carreira. Polícia Judiciária. O Ministério Público não é Polícia Judiciária. Não se pode admitir um membro do Ministério Público com um revólver fazendo uma diligência. Muito menos da Receita. Claro. Agora, o que ocorre é que ainda não há uma posição sobre essa DPF, sobre esta ação direta que o Ministério Público entendeu que era inconstitucional a lei aprovada e o Supremo ainda não pôs a discussão. E a nossa esperança é que, quando se discutir todos os elementos, que estão rigorosamente dentro do 144, parágrafo 4º, venha o Supremo Tribunal Federal a dizer que a função é exclusiva dos delegados de carreira. Eu vou até mandar para você por e-mail o parecer que eu dei para os delegados da Polícia Federal e, mais do que isso, os fundamentos da ação. Até sugerir, eu tenho a impressão que quem está defendendo os delegados de polícia nessa ação iniciada pelo Ministério Público é o ministro Carlos Mário Veloso, que tem rigorosamente a sua posição e a minha. Mas eu me refiro, isso aqui eu fiz apenas um parênteses com relação aos poderes do Ministério Público, que eu acho que os poderes do Ministério Público, nós poderíamos até conversar longamente sobre isso. Mas eu queria voltar às investigações, não do Ministério Público, as investigações da Receita Federal. Há investigações secretas, ninguém sabe que há investigações. Essas investigações são feitas para efeitos penais e a Receita não tem competência. A lei não lhe dá essa atribuição. Ela está invadindo a atribuição privativa da Polícia Federal. E ao invadir competência de outro órgão, isso implica desvio de finalidade, desvio de função. Isso foi muito bem apontado no mesmo dia que você publicou seu artigo na Folha. O Everardo Maciel publicou um artigo no Estadão, onde ele aponta, eu havia até mandado um trabalho meu para ele aponta o desvio de função. E para mim, esse desvio de finalidade é claríssimo. Veja você, eu não quero aqui me estender. A gravidade do que nós estamos falando. Veja quantos casos corretos, inclusive, onde há efetivamente indícios sérios de corrupção, não podem ser viciados caso as provas tenham sido colhidas irregularmente pela Receita Federal. Quer dizer, não é sequer que isso ajuda na luta contra a corrupção. Pode prejudicar. Pode, evidentemente, pode ser anulados todos os processos. Né? Isso eu acho uma gravidade. Agora, há um outro dado que também me preocupa nisso, é o momento em que se decidiu dar, digamos, o bônus de produtividade para julgadores, para membros da Procuradoria da Fazenda Nacional, etc. Na verdade, isso traz problemas seríssimos. Outro dia, dizia um grande advogado do Rio Grande do Sul que ele foi fazer uma sustentação oral no Tribunal Administrativo do município de Porto Alegre. Mostrar o seguinte:
fiscais estão ganhando R$50 mil pelo bônus produtividade e o Estado do Rio Grande do Sul não tem dinheiro para aplicar, Porto Alegre não tem dinheiro para aplicar, porque passam a procurar não orientar o contribuinte, que é a função da Receita, numa legislação caótica tributária como nós temos. Função da fiscalização, primeiro, orientar o contribuinte, para que ele compreenda esse caos criado pelos legisladores. E depois, evidentemente, se eles são sonegadores, etc., puni-los. Mas não passar a pensar que tudo é objeto de suspeita. O Brasil é constituído de 209 milhões de suspeitos de sonegação. E, a partir daí, tudo é feito. E isso eu considero um perigo muito grande, porque desvirtuam a função. Apesar de reconhecer que há grandes elementos dentro da Receita Federal, grandes nomes na Receita Federal, isso desvirtua completamente a função da Receita, que é, primeiro, gerar desenvolvimento através de orientação do contribuinte, fazer legislações mais claras para que o contribuinte possa cumprir e entender do que lá é escrito, e não passar a dizer isso é um bom negócio, porque quanto mais altos eu tiver, mais eu teria o bônus de produtividade. Nós vamos agora para os nossos comerciais, Hamilton, e vamos continuar discutindo esse tema. Gostaria de tocar nesse tema. Vamos começar essa matéria no segundo bloco. Perfeito.